valores ou séries muito curtas, ou valores estranhos que mostram que ali houve problemas técnicos, e mais valia para as pessoas serem completamente honestas não marcarem esses pontos nos mapas que mostram as tais variações absolutas do nível do mar. Se você escolher os valores que estão abaixo dos tais 4 milímetros, que são aqueles que são, ora, deixa-me ver, espera lá, ok? Se for pensar nestes valores, se for esquecer, estão a ver isto, estão? Estão a ver Sim. o gráfico. Se E, for esquecer estes outliers, que são Yakutak, Wakanai, Galveston, Palermo, Argentine Islands, você vai ver que não há subidas acima de 4 milímetros. Ok? E É, que pessoal, e mesmo sempre que também esses estão muito distanciados, né? O nem GPS sempre estão da costa. distanciados. Às vezes, por exemplo, repare, os valores dos marégrafos podem ser desde 1808, no caso de Brest, ok? Uhum. 1880, no caso de Cascais. Percebe? São valores muito longos. Uhum. Depois temos os GPS, que são muito mais recentes. Portanto, as séries temporais não são coincidentes. Está a perceber? Quer dizer, Certo. com o tempo, vai-se perceber melhor isto tudo e vai-se conseguir fazer um mapa, uma fotografia das variações absolutas do nível do mar, descontando, portanto, as movimentações do continente, que seja mais viável e que nos dê uma visão mais correta daquilo que se está a passar. Daquilo que se está a passar, porquê? Por efeitos estáticos da tal subida do nível do mar posterior à pequena idade do gelo e que tem a ver com duas coisas. A fusão dos gelos nos Ilântices e a Uhum. tal expansão térmica da água do mar. Ok? Ok. Tá. Obrigada. Obrigado. Bom. Rodrigo, quer dizer alguma coisa? Obrigado pela apresentação, professora. As notícias falam muito dessa questão nos pequenos estados insulares, né? Muitas Sim. daquelas nações, aquelas pequenas ilhas do Pacífico Sul. Nesse caso, a senhora teve tempo de olhar dos dados Sim, nessas é claro que eu não localidades? podia. Ok, Rodrigo, eu não podia falar tudo, como é evidente, não é? Tive que criar um fio condutor em que deitei muita informação fora, ok? Porque se eu fosse ver, se eu fosse juntar os PowerPoints todos que apresentei ao longo destes 6 anos, de facto, estávamos ainda aqui até à meia-noite ou coisa assim, não é? Não havia paciência, nem eu aguentava, e muito menos vocês. Mas, em relação essas situações insulares, o que acontece é que aquela fotografia do Guterres com água pelos joelhos, toda a gente conhece. Não estou a ver, não? na, Isso na capa do jornal, lá, está na capa da Time. da Times. Pronto. Em que foi tirada nas Maldivas. Acontece que, justamente, o professor Morna esteve nas Maldivas N vezes e foi lá estudar as variações do nível do mar. E, segundo ele, vale o que vale, mas a verdade é que ele esteve no terreno várias vezes, durante semanas ou meses. O que ele diz é que, por acaso, até o nível do mar está a descer nas Maldivas. Ok? Claro que eu não tenho aqui o caso das Maldivas. Não tenho, se tivesse, mostrava-lhe, não é? Não tenho aqui o caso das Maldivas, isto é, a variação relativa do nível do mar e a variação absoluta do nível do mar, caso haja GPS disponíveis para as Maldivas. Agora, há uma coisa que eu sei, é que têm construído ainda mais hotéis nas Maldivas, quer dizer, não tem havido destruição de hotéis, porque as Maldivas são atóis. Como sabe, nos atóis, o que Sim. há é um antigo vulcão, à volta do vulcão desenvolveu-se uma barreira de coral que vai crescendo à medida que o nível do mar vai subindo. E, portanto, se o nível do mar sobe, em princípio, se não destruírem os corais, o nível dos corais também vai subindo e, portanto, é uma coisa criada pela natureza
E que, em princípio, claro, se houver um tsunami, obviamente vai haver problemas, mas isso é de outra ordem de grandeza, não é? Não, nada nos diz que os atóis vão desaparecer, pelo contrário. Aliás, eu, como lhe digo, como isto é tudo muito complicado, se eu sair daqui e for para o Google Earth, o mais provável é que vocês percam o compartilhamento da imagem e, portanto, isto tudo cria uma grande confusão. Eu penso que estou a falar com imagens e não estou. Mas se vocês forem ver os atóis justamente nas Maldivas, vão perceber que o nível do mar, a ocupação do território é exatamente a mesma desde há 20 ou 30 anos, desde que há dados do Google Earth, ok? Portanto, não está a acontecer nada daquilo que o Guterres dizia. Eu lamento imenso. Eu gosto do Guterres, acho que ele é um choninhas, mas gosto razoavelmente do Guterres. O Guterres fez um bom papel agora, tarde, mas fez. Agora, o Guterres anda mais preocupado com as alterações climáticas do que com aquilo que devia preocupar, que era, por acaso, a guerra da Ucrânia, não é? Porque, às vezes, de vez em quando, foge-lhe a boca para a verdade dele, claro, e põe-se a falar de alterações climáticas e mais aqui, quando ainda não perceberam que tudo o que se está a passar em termos de combustíveis fósseis, por um lado, é no sentido, claro, da gente diversificar as fontes de energia, não tenho nada, absolutamente nada contra, mas por outro lado, repare, já estão a voltar ao nuclear em muitos casos, já perceberam que em alguns casos vão ter que utilizar o carvão porque é o que há, não é? E, portanto, entre o carvão que há e o gás que não há, as pessoas não podem morrer de frio, a indústria não pode parar de usar o carvão. Claro que se pode usar o carvão de muitas maneiras e pode-se usar o carvão de maneiras mais ou menos aceitáveis do ponto de vista ambiental. Eu não estou a dizer que se destrua o ambiente. Pelo contrário, o que eu acho é que há muitas maneiras de matar pulgas e que, de facto, aquela que nos dizem que é a descarbonização é uma coisa basicamente estúpida, acho eu. Porque, na verdade, nós somos feitos de carbono. Está para provar que as variações do carbono, como aliás vimos em relação àqueles dados da Groenlândia, que as variações da percentagem de CO2 interfiram com o clima, o que parece mais provável é que seja o clima, as alterações climáticas, o aquecimento, que liberta mais CO2 para a atmosfera, do CO2 existente no mar, a tal história da água com gás ou da cerveja. E, portanto, a mim o que me irrita é, de facto, esta monomania, esta obsessão da descarbonização. Porque, de facto, por causa da descarbonização, nós pagamos fortunas por causa das tais emissões que nos vão atrasar em termos, que nos estão a atrasar em termos industriais, etc. É por isso que a indústria saiu daqui e foi para a China, porque na China eles produzem CO2 à vontade. Depois é preciso dizer uma coisa são gases venenosos, uma coisa são gases poluentes. O CO2 não é poluente. O CO2 não é um poluente, é o gás que nós expelimos e que nós expelimos ao respirar e que depois vai ser aproveitado pelas plantas pela fotossíntese para fazer matéria orgânica. E quanto mais CO2 houver, até parece que mais plantas conseguem viver melhor. Portanto, tem havido um enverdecimento do planeta, se quiserem, greening, dizem eles, não é? Que se deve possivelmente ao aumento do CO2. E o CO2, o aumento da temperatura e de CO2 só é paralelo num período relativamente pequeno, até 2000 e qualquer coisa. A partir daí o CO2 continua a subir e as temperaturas não têm subido, está bem? Nós vimos e podíamos mostrar muitas outras coisas sobre o assunto, que as temperaturas não têm subido. Quer dizer que o sistema climático terrestre, só mesmo um ignorante é que pensa que pode ser definido através de uma coisa simples como o CO2. O CO2 é 0,04% da atmosfera. Eu vou comer uma pastilha porque de facto está a começar a ficar mal.
como é que um gás que corresponde a uma porcentagem tão pequenina pode ter uma importância tão grande? Porquê é que nós estamos preocupados com uma coisa tão pequenina quando temos outras coisas de facto assustadoras, como por exemplo os plásticos no mar, o facto da nossa comida estar toda cheia de microplásticos, o facto dos solos estarem a ser destruídos, de facto há poluição ambiental, mas a poluição do ar não é o CO2, são muitas outras coisas. Portanto, quando as pessoas dizem não sei o que é a produção de gases poluentes, está bem? Há muitos gases poluentes que se produzem quando se queima gasolina, o petróleo, coisa assim. O menos poluente, aquele que não é realmente poluente, é aquele que toda a gente ataca, que é o CO2. É curioso, não é? O CO2, coitadinho, não tem culpa nenhuma e sem ele nós não existíamos. Nem nós, nem as plantas, nem os animais, nem coisíssima nenhuma. Portanto, esta mania, que é algo que nos torna a dizer fica caro por causa da gente pagar as tais emissões, que supostamente era uma ideia muito bonita, mas é uma ideia que se baseia, é uma ideia com pés de barro, está bem? É uma ideia que se baseia num facto que não está provado, e que provavelmente nunca será provado, e que além disso não é mau, o CO2 não é um poluente. Bom, mas desculpa lá, já estou a exagerar. Digamos, abusar da vossa paciência. Mais coisas. Há mais alguém que queira fazer perguntas? Mais perguntas? Estou a ver aqui algumas pessoas que eu conheço Né? e que fizeram favor de estar. E, portanto, para concluir, talvez uma consideração também sobre as diferentes escalas em que depois os dados são recolhidos e a interpretação que muitas vezes se fazem, que são a outra escala. Ou seja, se utilizas dados de uma escala local e depois se extrapolam interpretações à escala global e isto não funciona. Isto não é correto, não é científico. Exatamente. E, portanto, muito da comunicação social, essas coisas, baseiam-se essas interpretações com a aplicação deste método que não é correto. Portanto, e dali depois todo o resto, não é? Como vocês viram, isto é uma coisa complexa. Eu ando a estudar isto há muitos anos e não sei tudo sobre o assunto, nem pouco mais ou menos. Aliás, encontrei um PowerPoint muito interessante com todas estas questões do geoide, disto e daquilo, quer dizer, com uma base científica muito forte e que também acaba por tirar as mesmas conclusões que eu tiro, que se vocês quiserem podem pedir e eu poderei enviar particularmente para as pessoas, porque é um PowerPoint muito pesado e é de um português que eu nem conhecia. Apareceu-me assim quando eu andava a fazer pesquisas e achei, claro, que não ia fazer nada daquele género, porque eu ia falar daquilo que eu sei. Não vou falar daquilo que os outros sabem, não é? Mas o que os outros sabem também é muito válido e mostra como estas coisas são complexas, percebem? Acontece que os jornalistas e os políticos, quer dizer, desculpem lá, não é? A gente vê como eles falam, não é? Muitos dos jornalistas, a gente vê que eles dizem as palavras erradas, que escrevem as palavras erradas. E, portanto, do ponto de vista científico, destas matérias, eles também não sabem nada, só sabem o que lhes dizem. E o que lhes dizem muitas vezes os políticos. E ora, nós sabemos que os políticos, enfim, primeiro vendem a sua banha da cobra, não é verdade? É a E própria segundo, agenda. a maior parte das vezes não são cientistas. A mim o que me custa é ver uma pessoa como o Guterres, que é um engenheiro, um tipo muitíssimo inteligente, dizer estas mesmas coisas sem o mínimo sentido crítico e meter-se a estragar um fatinho para mostrar que o nível de mar nas Maldivas vai subir 30 centímetros ou não sei o quê, quando é altamente improvável, mas pronto, ele deve ter muitos fatos para poder estragar. Enfim, isto é, estas pessoas, os políticos, de uma maneira geral, têm uma agenda. Toda a gente sabe que é uma agenda, não é? Portanto, querem provar determinadas coisas. No caso, o teste é essa agenda
das alterações climáticas. Não é o único. O Gore e por aí fora. E mesmo o Biden e companhia e o Obama têm essa agenda. E reparem, não é por isso que deixam de ser boas ou más pessoas. Simplesmente, neste domínio específico, convém a gente aprender algumas coisinhas para ter a possibilidade de os criticar, se for caso disso, não é? E eu, para mim, acho que é caso disso. Acho que se deve ter uma visão, digamos, diferente. Eu também, já agora, uma vez que se fala muitas vezes da erosão costeira, também vos queria dizer que tinha aqui mais umas figuras, assim como extra, e dizer, para concluir mesmo, que a erosão costeira tem muito mais a ver com as intervenções antrópicas que com a variação do nível do mar. Ora bem, isto aqui é a Foz do Douro, deitada, o mapa do Google Earth está deitado para mostrar uma área maior, e aqui tem uma intervenção antrópica que é a construção de um quebra-mar, de um enrocamento, para proteger um tubo que levava as águas tratadas pela Etar da Madalena para o mar, ok? Como o tubo tinha que aguentar grandes tempestades, grandes marés, porque temos uma costa muito energética, convém perceber isso, então o empreiteiro percebeu que aquele tubo que tinha projetado não dava, não era suficientemente resistente, de maneira que protegeu o dito cujo tubo pelo enrocamento que estão aqui a ver. O que é que isso provocou? Isso provocou uma acumulação de areias a barlamar, portanto a criação de uma praia relativamente extensa, e depois, naturalmente, fatal como é o destino, não é? A erosão a sota-mar. Portanto, todas estas praias para sul sofreram erosão. De tal maneira que depósitos quaternários, cá estão vocês a ver o tal Emiano, o tal depósito que aparece também na Praia da Circunvalação, uma praia antiga, coberta pela tal formação de cobertura, isto em 2014, salvo erro, porque houve erosão das areias, então mostra-se aquilo que está por baixo. Eu adoro estas erosões porque, na verdade, o meu negócio nem é tanto as variações do nível do mar, embora eu goste muito, acho um assunto muito interessante, mas é realmente estes depósitos do Amiano, se estão deformados, se não estão deformados, etc. Acontece que em 31 de dezembro de 1998, um restaurante que havia na Praia de Francelos, que se chamava Titanic, estava nesta figura. Reparem, o mar estava a atacá-lo diretamente. Hoje ainda, o aspecto é este. Não é nada bonito, por sinal. Esta era a minha, eu lamento muito, porque esta era a minha praia. Quando era miúda, a partir dos meus 7, 8 anos, vínhamos aqui para Francelos, que era uma praia muito simpática, era a primeira praia mais próxima do apiadeiro, as pessoas podiam vir a pé do apiadeiro até à praia, portanto, numa altura em que a minha mãe, por exemplo, nunca conduziu, portanto, tínhamos mesmo que vir de comboio ou alugar uma casa ou coisa que o valha. Portanto, o que significa que a praia aqui de Francelos ficou completamente lixada, que é o termo, por causa disto. Ok? A Praia de Francelos está aqui um bocadinho para sul. E todas as intervenções que se fazem na linha de costa acabam por ter consequências deste género. Isto já é algo de outro nível, não é? Mas é para perceberem que a maior parte das vezes a erosão costeira não é devida à subida do nível do mar, que é uma subida que, segundo o Alveirinho Dias, andará à volta de, ou melhor, isso corresponderá a cerca de 10% da erosão costeira que se vê, a subida do nível do mar. Não estou a dizer que não provoque, mas já vimos que a subida do nível do mar é uma coisa pequenina, da ordem de centímetros por século. 12 centímetros, 13 centímetros por século. Isso é assustador quando a gente tem uma mudança de nível do mar de 3,8 metros entre uma maré baixa viva e alta viva. As pessoas não se conseguem adaptar a isso. Bom, portanto, essas variações são pequenas. Os principais problemas são problemas antrópicos, são coisas que os homens põem
esporões, etc., pardões, para evitar a erosão costeira quando construíram coisas muito em cima da linha de costa. E, portanto, às vezes é preciso, de facto, protegê-las. E então essa erosão vai se repercutir para Sotamar. É o caso de Espinho, por exemplo. E não é só isso. Há algo que as pessoas não convinha que não esquecessem. É que nós temos os nossos rios todos cheios de barragens. O que é que fazem as barragens? As barragens... Não chega a sedimento. Digam? Não chega a sedimento. Exatamente. Ora, o mar distribui as areias que lhe chegam. O mar produz muito poucas areias. Não estou a dizer que não produz algumas, mas produz muito poucas areias. O mar é um consumidor das areias transportadas pelos rios. E, portanto, se a areia transportada pelo Douro não chegar às praias, as praias vão entrar em falência. É como se vocês, todos os meses, gastarem mais dinheiro do que aquilo que depositam na vossa conta. Pronto, estão tramados um dia destes, não têm dinheiro nenhum e só têm a rochinha à vista. Ok? Estamos a falar em termos das praias. Portanto, há muitos aspectos de ordem antrópica que influem na tal erosão costeira, que não há dúvida, é um problema, mas não é preciso vê-la. Quando se fala em erosão costeira, imediatamente as pessoas dizem, e as alterações climáticas? Não é? É ou não é verdade? É verdade. As alterações climáticas não são uma razão, ou melhor, a tal descarbonização não é uma razão, não é algo que vai impedir de maneira nenhuma a erosão costeira, percebem? Não vai. Até porque aquilo que nós fazemos aqui é diferente daquilo que se faz a nível do globo e que eu estou convencida que a maior parte das subidas do nível do mar tem não uma origem antrópica, mas uma origem natural. Portanto, não há grande coisa a fazer. Há coisas a fazer no sentido de tentar pôr as areias daqui nas praias. Fazer o menos possível de intervenções pesadas na linha de costa. Poluir o menos possível. Preservar os solos o mais possível. Há muitas coisas que se podem fazer. Agora, evitar esta subida do nível do mar do tal milímetro por ano, acho um bocado difícil. Pelo menos até ao momento em que o clima continua a aquecer. O que é natural no fim da pequena idade do gelo. E pronto. Mais alguma coisa? Há mais alguém que queira... Mais perguntas? Bom, Já são acho que horas de almoçar. não, Diga? acho que não há mais ninguém que queira intervir. Ok. Então, a Eu todos acho que muito foi, obrigada foi pela vossa ótimo. atenção. Diga? Foi ótimo, foi muito bom ver estas perspectivas, estas maneiras também de ver as coisas. Bom, é a E minha perspectiva, mas reparem, é uma perspectiva que não se baseia em dados meus, ok? São sim, dados que estão disponíveis para toda a gente e vocês podem fazer. É por isso que eu digo, em vez de vos dar um peixe, uhum, tentei ensinar-vos a pescar. Qualquer pessoa que saiba transformar um ficheiro tipo text num ficheiro Excel, não estive aqui a mostrar isso, mas vocês, se não sabem, aprendem conseguem a fazer os fazer gráficos. Boa e tarde. poderá verificar as variações do nível do mar em milhares de sítios do mundo. E olha, ir às Maldivas e ver o que é que se está a E, passar. isto é que era melhor. Boa Mas era tarde. ir mesmo lá, não é? Era ir mesmo Fernanda, lá. acho que a Fernanda quer falar. Desculpem, eu não queria interromper a conversa, mas pensei que já se iam despedir e eu gostava primeiro de cumprimentar a professora e a iniciativa também da Universidade, mas da professora Assunção, que foi a minha professora que eu gostei muito e gostei imenso desta apresentação. E agora estava aqui com uma dúvida existencial, uma dúvida primária, que eu já sei que me vai dizer isso, Fernanda já devia saber. Pronto, mas agora não me recordo. Mas será que podia só dar assim um lamiré? Porquê que algumas partes da Terra estão com movimentos ascendentes e outros descendentes? Eu sei que é tipo movimentos estáticos, não é? Ou coisa do género, mas Vamos lá ver. porquê que, por exemplo, a Península está um movimento descendente, não é? E a Escandinávia está em movimento ascendente. Vamos a ver, está bem, Fernanda? Então, Sim. espera lá. Eu agora aqui preferia. Estão a ver as imagens? Estão Sim, a mudar? Ok.
Eu, por acaso, o que eu preferia não era ver isto, mas se calhar... Ora bem, É aquele isto desenho. são as variações relativas do nível do mar na Península Ibérica, ok? Aquelas são consideradas que são, portanto, séries relativamente longas, séries que estão bem feitas, bem enraizadas, que não são séries assim feitas com 4 ou 5 anos. Porque é que umas coisas mostram isso, outras mostram outra coisa? Ai, não é isto, não é para aqui, é para Eu aqui. estava-me a referir, professora, aos movimentos das massas continentais, não é? Umas estão a afundar. É Pronto, isso? É exato? Pronto, é ok. isso. Portanto, é que de facto há uma coisa chamada tectónica. E então o que me parece é que no norte e no sul da península há movimentos recentes que, aliás, correspondem à existência de muitos sismos, ok? E esses sismos podem levar a subida, e levam a subidas relativas de umas áreas em relação a outras. E assim sendo, se o mar está a subir, por exemplo, vimos ali que Alicante parece que está a subir. Logo, em Alicante, o nível do mar, se vocês virem o boneco anterior, um dos bonecos anteriores, já não sei qual, agora, eu queria era ver, por exemplo, aqui Alicante. Como Alicante está a subir, em termos relativos, o nível do mar está a descer. Em Alicante. Estão a ver? Está aqui pintadinho de azul. Outra coisa ainda, por exemplo, diz respeito à Escandinávia. São casos conhecidos. Isto aqui não é provavelmente. Acaba por haver tectónica também, mas é mais isostasia, quer dizer, subida de conjunto do continente. No caso da Escandinávia, ela esteve durante milhares de anos sujeita a este peso por cima dela, de um grande manto de gelo com 3 km de espessura, Fernanda. 3 km. E, portanto, isso obrigou a que esta área sofresse uma depressão. Repare, isto é tudo a mesma coisa, não é? É tudo, corresponde tudo aqui, este núcleo da Escandinávia. A matéria inferior à crusta, portanto, do manto e companhia, que estava aqui por baixo do Inlandsys, deslocou-se e foi aflorar aqui no tal Forbulge, ok? Nesta área à volta da Escandinávia. Quando o gelo desaparece, há uma movimentação no sentido contrário, isto é, a matéria que estava aqui vai subir, vai fazer subir a Escandinávia. E então, há sítios na Escandinávia que estão a subir 7 milímetros por ano. Ok? 7 a 8 milímetros por ano. Portanto, o nível do mar, nestas partes centrais, são aquelas que estão a subir mais, que eram aquelas que tinham mais peso de gelo, é superior a 7 milímetros, que acho que é o que significa o castanho. Tal aqui como, por exemplo, em Estocolmo também. Depois, há sítios em que não há nem subida nem descida, quer dizer, é este ponto aqui assim de compensação, se quiserem, em que o nível do mar é muito homogéneo, quer dizer, está muito estável, sobe e desce, claro, não é? No verão, no inverno, tal, tempestades, ainda mais não sei o quê, mas se forem fazer uma reta de regressão, isto dá zero. E é por isso que aqui à volta temos estes valores zero de subida do continente. E depois, nesta área, como há uma descida do tal Forbulge, uma descida porque esta matéria vai deslocar-se na horizontal para fazer subir a Escandinávia, aqui vai haver uma depressão e, portanto, todas os marégrafos aqui à volta, na Europa do Noroeste, nesta parte mais significativa da Europa, são marégrafos que mostram uma descida do continente. O que vai acentuar o nível do mar, a subida do nível do mar, não é? Se o continente está a descer, 1 milímetro. Imaginem que o continente sobe, desce 1 milímetro, ok? O nível do mar sobe 1 milímetro.
Isto dá 2 milímetros de subida do nível do mar, aparente, relativa do nível do mar. E claro que também pode haver tectónica, não é? Entre uns, e já vimos isso em relação, nas áreas tectonicamente mais ativas, as variações podem ser maiores. Deixem-me ver, portanto... Por exemplo, aqui assim não há muitos casos, porque aqui, reparem, nesta parte oriental da Europa não há grandes GPS que sirvam, que consigam, de facto, dar indicações sobre se o continente está a subir, se está a descer, para se poder mostrar estas variações do nível do mar, absolutas do nível do mar. Há aqui uma coisa que são os GPS. Enfim, bom, não sei se cá estão ainda há bastante GPS aqui, mas o problema é que muitos deles não têm elementos suficientes, eles próprios, ou os marégrafos não têm, ou os senhores daquele site simplesmente resolveram não utilizar, porque isto não é fácil, não é? Não é fácil estar a fazer estas sínteses. Estar a tentar fazer aquilo que eu fiz um bocado, que é criticar certos valores um bocado abstrusos que aparecem aqui relativamente a variações do nível do mar, que são claramente exageradas, mesmo compensadas pelos valores da movimentação do continente, não é? Não, mas desculpa, eu já estou a falar demais, digam-me. Esclarecia, Fernanda? Sim, muito obrigada. Mesmo. Pronto. Nada mais a tratar, não sei se querem tratar mais alguma coisa. Não sei se há mais perguntas. Há mais perguntas? No bate-papo só há elogios para Muito a obrigada. conferências. Portanto, agora perguntas. Mais Estamos perguntas? todos de parabéns, acho eu. A Natália. A Natália tem. Peço desculpa, professora. Tive a oportunidade de espreitar aqui o seu site e adorei. Tá. Aqui o site das viagens. Das viagens. Muitos Pronto. Parabéns. Muito obrigada. O que eu gostava, até porque estou a falar para uma universidade, para uma faculdade de Geografia e Turismo, não é? Acho que deveriam dar-me um bocadinho mais de... Não estou a falar da Universidade de Coimbra, não. Eu tentei chatear os tipos do turismo do Porto e Norte, eles, pelos vistos, só querem vender hotéis e restaurantes. E estão-se borrifando, mas é que se estão borrifando. Eu andei a chatear, eu também tive azar porque foi a pandemia, não é? Na pandemia ninguém fazia turismo, ninguém fazia nada, portanto não me adiantava assim muito. Mas eu percebi que estão nas tintas, portanto vocês usem e abusem. Nós vamos fazer o passo-palavra, pode ser que... Façam o favor. Não, é porque, reparem, eu perdi, não é que o site esteja perfeito, porque há fotografias que não aparecem, porque, enfim, há uma série de coisas, porque ele foi feito no Google Maps, eu não tenho outra maneira de fazer, senão no Google Maps. Se vocês conseguirem arranjar uma outra maneira, tudo bem, se aquilo passar diretamente para outra aplicação, eu por mim fiquei encantada. Já se tentou, mas não consigo passar do Google Maps. Passa-se através de apps que, por exemplo, há um antigo aluno meu que já fez esse favor, mas é algo que tem que ser ele a meter os dados e isso não me interessa. A mim interessa-me ser eu a poder meter os dados. Pronto. Ter todo o controle possível, e eu não sou propriamente uma técnica de informática, que me devem calcular. Portanto, tentei fazer o melhor possível. Pusemos, às vezes, o trabalho não é só meu, é meu e de um colega que está na universidade em Toronto, no Canadá, que é português, e, portanto, que tratou sobretudo das questões de arquitetura, das quais ele percebe muito, ele é de geografia humana, e eu tentei mostrar os sítios interessantes do ponto de vista da geografia física, sobretudo esses. Mas que diabo, uma pessoa quando vai a um sítio que tem uma paisagem esplendorosa, se houver ali ao lado um castro ou outras ruínas, é evidente que uma pessoa que vai ver uma paisagem bonita também se interessa pelo castro, não é? E também se interessa pelos monumentos. Portanto, acho que isto tem que ser visto no seu conjunto e foi por isso que criamos um mapa com 4.100 sítios. Pronto.
Era exatamente isso que eu lhe queria dizer, é que depois a agregação e as classificações estão muito interessantes, muito interessantes. Ok, muito obrigada. Olha, já foi mais um bombom que me deram hoje. Já comi a sobremesa antes do almoço. Obrigada e peço que divulguem, porque realmente a ideia é mesmo essa. Está bem? Mais nada? Como é que depois temos acesso a esta gravação? Eu gostava de ter. Pois, eu não gravei, mas o Dr. Luca gravou e depois poderemos tentar simplificar isto, pôr no YouTube, não é? Ó, Luca, você Eu consegue. mando, eu mando para ti, depois, se quiseres pôr Está no, bem, está bem, está bem. no Ok, sim, senhor. YouTube. Eu vou tentar pôr isto no YouTube, está bem? Tá bem? E Ok. depois, olha, e põe no Facebook, que é o meu meio de comunicação. E quem quiser ser meu amigo já sabe, Maria da Assunção Araújo. Estou razoavelmente visível no Facebook. Tenho muito prazer em ter como amigos, alguns já são, não é? Mas em ter como amigos pessoas interessadas e podemos continuar conversas, etc, etc. Não é que eu gosto muito do Facebook para trocar informações. Prefiro o e-mail, não é? E o meu e-mail é muito fácil de escrever, é Maria Assunção Araújo. O primeiro A da Maria junta-se com o A da Assunção, o resto é a mesma coisa. Gmail.pt. Eu posso meter no Gmail.com. bate-papo. Diga? Eu posso pôr no bate-papo o e-mail. Sim, eu posso pôr também. Eu posso Põe, pôr põe. também. Portanto, eu para todos, então o que é que eu vou escrever? Não, espera lá, o que é que eu escrevo? É só o e-mail. Ponha lá, Luca, põe lá então, faz Sim, quero favor, que eu não estou a dizer. ver para todos. Ok. É, eu Todos, não sei o vou. que é. Para todos. Eu agora queria. Não é. Pronto, ok. Não é pesquisar propriamente, mas vou pôr o meu e-mail. Já não sei. Maria Assunção. Sou Lucas. Sim. Está o colega Júlio Braga já há muito tempo com a mão levantada. Penso que quer dizer algo. Onde é que ele está? Não vi. O Júlio quer falar. Ô, Júlio, fala. Pronto. Sim, é uma questão existencial também. Eu queria, primeiramente, parabenizar a professora Assunção pela interessantíssima apresentação. E, assim, para mim foi bem surpreendente mesmo essas informações todas. Assim, que bom que a gente pode, né, ter essas informações e poder um pouco fazer aí uma avaliação crítica de muitas informações alarmistas que nos chegam. Mas essa crise existencial é de saber que, segundo as suas informações, a sua opinião, que essas variações do nível do mar, isso não tem a ver sobremaneira com as alterações climáticas. Ou seja, na sua opinião, elas são causas naturais, ou eu posso dizer que, de certa forma, há uma certa influência, não vou aqui indicar o percentual, mas Vamos ver. Está bem, desculpa lá interromper. As alterações climáticas, o que eu digo relativamente às alterações climáticas é que a maior parte daquilo que se verifica são têm causadas por processos simplesmente naturais, ok? Pronto, é o que eu digo. Não estou a dizer que o homem não tem influência, claro que o homem tem influência, mas não tem a influência que dizem, ok? Não tem a influência que dizem. Está por provar que o homem tenha essa influência. E isso dava pano para mangas, dava pano para outra conferência que devem calcular. Embora eu preferisse basear nisto. Agora, que as variações do nível do mar têm causas naturais e que, portanto, em muitos casos se relacionam com as tais alterações climáticas, claro que sim. Então há uma subida do nível do mar aí de cerca de 1 milímetro por ano, vamos fixar este número que é fácil de fixar, que tem a ver com o fim da pequena idade do gelo. Efetivamente, há glaciares que recuaram, o mar expandiu-se termicamente, e, portanto, 1 milímetro por ano é algo que, para já, é acomodável, primeiro aspecto. Segundo, é algo que tem a ver com, efetivamente, com causas naturais. Com causas naturais, com as tais alterações climáticas. Sendo que 90% das alterações climáticas, minha modesta opinião, são por causas naturais. Portanto, as variações do nível do mar
são razoavelmente inelutáveis. Quer dizer que a gente comprar um carro, eletricidade, não vai ajudar o nível do mar a deixar de subir, garantidamente. Podem continuar com o vosso carro a gasóleo, se tiverem dinheiro para meter gasóleo, claro. O gasóleo está caríssimo. Mas pronto, era isso que eu queria dizer. Quer dizer, eu não estou a dizer que não haja alterações climáticas, nem estou a dizer que as variações do nível do mar não têm a ver com as alterações climáticas, pois claro que tem. As temperaturas estão a subir, se as temperaturas estão a subir, é muito provável que as alterações climáticas sejam o principal causador. As tais variações eustáticas, foi por isso que eu tentei enquadrar em várias escalas temporais. As variações eustáticas podem dar 120 ou mais 180 metros de variações. Desculpem. As variações climáticas, passar de glaciação para período interglaciar, podem dar 120 metros de variações do nível do mar. É muita coisa, não é? Portanto, elas são devidas a isso. Agora que nós podemos alterá-las, isso já é outra coisa. Percebem? Que não é só isso também. Isto é, que também há movimentos tectónicos da parte do continente que compensam ou descompensam. Também é verdade. Mas, não sei se esclareci. Desculpa lá. Sim, muito obrigado. Pronto, ok. Cá está o meu e-mail. E este é preferível. Tem um da NetCabo que recebe, mas do qual eu não consigo enviar nada, porque é um e-mail muito antigo, suspeito que é por causa disso. Já fiz 30 por uma linha para tentar que ele funcionasse, mas ele não funciona. Para enviar, portanto, eu mando sempre coisas através do Gmail, mariaassunção@gmail.com. Ok. Portanto, se alguém quiser contatar a professora para pedir mais dados e coisas, estão à vontade. Ok. Fico muito contente com isso, naturalmente. Sabem que uma pessoa, quando está nesta situação de jubilada, pouco jubilosa, gosta que puxem por ela, não é? Claro, Não, claro. não a gente põe-se preguiçosamente, porque a preguiça Preguiçosa. também, enfim, a idade também já pesa. Então a gente põe-se preguiçosamente a ver séries e tal. Eu gosto muito de ver séries, mas palavra de honra que isto é mais estimulante para mim. Conversar com as pessoas, com malta que se interessa por estes assuntos, palavra de honra que para mim é mais interessante. Portanto, tenho muito gosto em resolver as dúvidas que me quiserem pôr. Tá bom? Ok. Muito obrigado mais uma vez. Sayonara, obrigada. E bom fim de semana para vocês, tá? E bom fim de semana a todos. E obrigado também a todos os participantes. Obrigada a todos. Aqui é a Maria João Carvalho, que é uma pessoa, uma amiga de sempre, que eu vi logo, até mostrou a sua. E ao Vítor também. Há algumas pessoas que são realmente meus antigos alunos e que estão aqui. E eu fico muito Bem, contente por ter deixado assim umas ideiazinhas. deixou marca. Exato, que é aquilo que toda a gente quer, não é? Ninguém Claro, quer sair é deste aquilo que eu mundo estou sem escrevendo. deixar uma marca aí, pronto. Deixar uma marca. Isso a mim agrada-me porque tentei aprender coisas e partilhar aquilo que aprendia. Ok? Isto, naturalmente, como toda a gente que tem 2 neurónios, estamos sempre a aprender, todos nós. E, portanto, Claro. também aprendo com vocês e até as críticas, as dúvidas que possam pôr, obviamente, podem levar-me a desenvolver um certo tipo de outras abordagens. Portanto, eu aqui tentei simplificar o mais possível, tentei fazer uma coisa redonda, mas obviamente não é a única perspectiva possível. Ainda vamos ter tempo também para aproveitar outros Exatamente. materiais. Qualquer coisa estou à vossa disposição, está bem? Muito obrigada. Aulas não faltam. Sim, também digo. Não vão faltar. Obrigada, Luca. Obrigada pela sua gentileza. Gostei Obrigado, muito eu. desta participação, de voltar a Coimbra, porque eu fui estudante de Coimbra, voltar Claro. a Coimbra, embora de uma forma virtual, gostei muito. Está bem? Muito Nós também. obrigada. Obrigadíssimo. Vá. Tchau a todos, então. Deus.
Eu vou cometer uma... Agora.